Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então vamos começar a nossa última parte da teoria de ligações covalentes, onde a gente vai abordar um assunto bem louco, né, gente? A teoria de hibridização, ele é um assunto mais considerado aprofundamento, é um assunto que cai, mas não diretamente, é muito difícil você encontrar uma questão que fale sobre teoria de hibridização, só que para a gente entender uma série de questões, sobretudo na química orgânica, quando a gente vai trabalhar reações, propriedades de compostos, o próprio fenômeno de isomerias, né, que ocorre em tipos de carbonos diferentes, a hibridização no carbono sp2, que vai dar origem à isomeria geométrica, a hibridização em carbonos sp3, que pode dar origem à isomeria ótica. Então, assim, hibridização é um assunto que, se não cai, ele acaba virando uma ferramenta para outras coisas que caem bastante. Então, essa aula ela vai falar um pouco, primeiro, em que contexto surge a teoria de hibridização de orbitais, tá? De que forma os químicos sentiram a necessidade de reconstruir a teoria do octeto, né? A gente vai começar falando das limitações do octeto, né, que deram origem à hibridização, e depois a gente fala dos tipos, né, os tipos de hibridização e alguns elementos que são famosos. Então você tem hibridização do carbono, você tem hibridização do enxofre, do fósforo, do boro, do berílio, tá? Tem outro, até o oxigênio pode sofrer hibridizações em algumas situações. Então, assim, a gente não vai pegar toda a teoria, porque ela é bem complicada, a gente vai pincelar aquilo que nos interessa para o vestibular, tá bom? Então, para começar, a gente precisa entender qual foi o contexto em que surge a necessidade de você reconstruir o modelo de ligação. Então, tem duas coisas que chamam a atenção na gente, né? A primeira é são as próprias limitações da teoria do octeto. Vocês viram que a gente estava discutindo geometria molecular? E durante a aula de geometria eu citei alguns elementos, né? Eu citei o berílio, eu citei o boro, eu citei o enxofre. Então o octeto, ele não explica algumas situações. Então vamos lá. A primeira limitação, eu posso me referir ao enxofre. O enxofre é um elemento que tem uma camada de valência assim, tá? Na distribuição eletrônica de Pauling, ele tem uma distribuição de valência que faz com que a gente olhe para a estrutura e fale, bom, esse cara pode fazer duas ligações covalentes e duas dativas. Então, esse enxofre, eu explico a existência de moléculas como essa. Então aqui você tem o enxofre obedecendo o octeto, tá vendo? Ó, aqui ele está obedecendo o octeto, ele tem 2, 4, 6 e 8, tudo bem? Agora, quando eu pego um enxofre assim, ó, tá? Quando eu pego um enxofre hexavalente, a teoria do octeto ela não consegue explicar a situação, porque para você conceber que o enxofre faz 6 ligações, ele teria que ter na sua camada de valência 6 elétrons desemparelhados. O problema é que o diagrama de Linus-Pauling ele não prevê essa configuração eletrônica para o enxofre, tá vendo? Então aqui eu tenho uma situação em que a teoria de hibridização vai explicar o que acontece com o enxofre, tá? Um outro problema que a gente verifica, tá? Tem vários problemas que a gente verifica na teoria do octeto. Um outro problema acontece com o fósforo, né? O fósforo, ele é um elemento que na previsão do diagrama de Pauling, ele está assim, ó. Ele faria 3 ligações covalentes e uma ligação dativa. Então eu consigo, por exemplo, explicar a existência de moléculas como essa, ó, PCl3, tá? No entanto, o diagrama de Linus-Pauling não prevê isso aqui, ó. PCl5. Uma molécula que existe, ela é sintetizada em laboratório, inclusive ela tem várias aplicações industriais, tá? Só que nessa configuração aqui, o fósforo teria que ter 5 elétrons desemparelhados. Então aí nós temos um outro problema, tá? O problema que mais chama a atenção mesmo é o problema do carbono. O carbono é um caso muito particular, gente. Por quê? Veja só qual é a situação do carbono. Quando você faz a configuração eletrônica do carbono, e aí essa aqui eu vou até fazer com vocês, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Estão vendo? Pela configuração eletrônica do carbono, ele tem de fato 4 elétrons na camada de valência. Só que se vocês observarem, ó, esses elétrons aqui, que estão no subnível 2s2, eles estão emparelhados. Então a camada de valência prevista para o carbono é essa, ó. Tudo bem? E olha que coisa curiosa.
não existe nenhum... Porque se o carbono fosse assim, ele poderia fazer 2 ligações covalentes e uma ligação dativa. No entanto, a gente percebe que o carbono não faz isso. O carbono, ele forma moléculas assim, ó. Ó. Ele forma moléculas assim. Veja que um carbono, quando está formando uma molécula de composto como metano, por exemplo, ele tem que ter 4 elétrons desemparelhados. O diagrama de Pauling não prevê a distribuição dos elétrons desemparelhados, tá certo? O carbono sequer faz ligação covalente. Então veja que a teoria, ela prevê uma coisa. Na prática, na natureza, todos os elementos carbonos, todos os átomos de carbono, contêm a configuração com os elétrons desemparelhados. Então, olha, se vocês analisarem de maneira bastante fria, você começa a perceber que o processo de hibridização, ele envolve um desemparelhamento de elétrons. Então aqui eu tenho situações, ó. Enxofre não hibridizado. Enxofre hibridizado. Elétron desemparelhado. Fósforo não hibridizado. Fósforo hibridizado. Beleza? 5 elétrons. Tudo desemparelhado. Carbono não hibridizado. Esse aqui nem existe, tá? Esse carbono, ele não existe. Não existe. Eu vou até escrever isso aqui, tá? Porque no caso dos 2 primeiros que eu coloquei ali, não existe. No caso do fósforo e do enxofre, você ainda consegue encontrar os elementos, vamos dizer assim, nas 2 versões, né? A versão normal e a versão estranha. Versão normal, versão estranha. No caso do carbono, o caso é tão gritante que a gente não encontra nenhum carbono dessa forma. A teoria de distribuição eletrônica de Pauling, ela não atinge o carbono. Então, diante dessas e de outras situações, os químicos tiveram que, digamos assim, dar um upgrade na teoria de valência, tá? Qual é o problema? Por que é difícil entender teoria de hibridização? Porque a teoria de hibridização, ela leva em consideração alguns fenômenos quânticos do elétron. A gente só consegue montar uma teoria de hibridização a partir do momento que você começa a considerar aquele caráter ondulatório do elétron. Então, eu vou falar um pouquinho qual é a ideia geral da teoria de hibridização. Nós não vamos entrar no detalhe dela, por quê? Porque a matemática, para poder provar a teoria de hibridização, ela é uma matemática de ensino superior. Então a gente fica no campo das ideias, discutindo a questão conceitual. Só que para poder fazer essa discussão, a gente vai ter que falar um pouquinho da mecânica quântica mesmo, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu apresentei para vocês alguns problemas, tá? O que eu vou fazer agora é, em linhas gerais, escrever algumas informações sobre a teoria de hibridização. E aí a gente começa a desenvolver os exemplos. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Tá ali, então, a primeira frase, o primeiro postulado, vamos dizer assim, da teoria de hibridização dos orbitais. Tá lá. Basicamente, a teoria de hibridização é uma reacomodação da camada de valência, tá? A camada de valência ela vai sofrer uma reforma. Eu costumo sempre brincar com os alunos que é como se você fizesse uma reforma de uma região do átomo. Essa região que vai sofrer a reforma é a região onde os elétrons estão com maior energia. Portanto, camada de valência, né? Camada mais externa. Os químicos perceberam que, geralmente, alguns átomos, como o enxofre, o próprio fósforo, conseguem adquirir estabilidades alternativas. Então, essa camada de valência do enxofre é a camada prevista. Eu encontro enxofres na natureza dessa forma, então significa que ele é estável. O fato de eu encontrar um segundo tipo de enxofre ou um segundo tipo de fósforo mostra pra gente que a natureza tem formas diferentes de estabilizar a camada de valência. Então, é muito difícil a gente entender por que um átomo hibridiza, né? Um átomo hibridiza porque ele encontra uma forma alternativa de existir numa configuração que seja mais estável, tá? Então, basicamente essa é a ideia. Essa configuração, essa reconfiguração, ela só vai acontecer na última camada. Então, as camadas mais internas, por exemplo, no caso do carbono, que vai sofrer hibridização, ele só vai sofrer alterações na camada de valência. A camada mais interna ela fica blindada, tá bom? Outra coisa importante.
Algumas coisas eu vou escrevendo, talvez de primeira vocês tenham dúvida, mas espera porque a coisa vai desenrolando, tá? À medida que eu vou gravando a aula, os conceitos vão aparecendo. Então, ó, uma informação muito importante é que quando esses orbitais vão ser reformados, essa é a palavra que a gente vai usar muito na aula, essa reforma ela consiste basicamente em pegar um orbital e mudar o jeito dele. Então, por exemplo, se você pegar aqui na camada de valência do carbono, ele tem 4 orbitais. Ele tem o orbital S e tem 3 orbitais do tipo P. Então, totalizando 4 orbitais. Quando esses 4 orbitais sofrerem a tal da reacomodação, a reconfiguração, a camada de valência vai continuar com os mesmos orbitais. Ou seja, existe um princípio chamado de princípio da conservação dos orbitais. Então, ó, o número de orbitais híbridos é sempre igual ao número de orbitais que lhes deram origem. Então, por exemplo, se um elemento, ao hibridizar, reforma 3 orbitais, ele vai ter 3 novos orbitais, 3 híbridos. Existem elementos que podem reformar 2 orbitais. No final, ele terá 2 orbitais híbridos. Existem elementos que reformam 1 orbital. Existem elementos que reformam 5 orbitais, 6 orbitais. Então, se eu tenho x orbitais para reformar, depois da reforma, depois da hibridização, esses 6 orbitais ou esses x orbitais estarão conservados. Não há desaparecimento de orbital, assim como não há aparecimento de novos. E é muito fácil você justificar esse princípio de conservação. Se o orbital some, onde que o elétron vai ficar? Se você cria um novo orbital, cadê o elétron para colocar ali? Então, se é um processo só de alteração, não há criação nem destruição, a gente tem que manter um princípio da conservação, ok? Outra coisa importante sobre a teoria é uma das coisas que nos interessa. A gente percebe, nos 3 casos aqui, que após o elemento sofrer a hibridização, ele resulta numa camada de valência com elétrons desemparelhados. Então eu vou escrever assim, ó. Geralmente, os elétrons de valência se tornam desemparelhados. É isso que a gente vai perceber que justifica problemas de expansão de octeto, tá? Ou no caso do boro, o problema da contração do octeto também, tá? A ideia é... E é assim, gente, não é sempre que os elétrons desemparelham, tá? Vou ser bem honesto para vocês. Por isso que eu escrevi geralmente. Os casos de hibridizações nos quais os elétrons não desemparelham, a gente nem estuda para ensino médio, tá? Enfim... Aí, outra coisa que eu quero comentar, porque daí a gente, após esses comentários todos, a gente vai começar a ver como é que isso se encaixa nos exemplos, né? Então, a outra coisa é a seguinte, ó. A somatória das energias dos orbitais híbridos porque isso aqui é talvez a pergunta mais importante, ó. É menor a somatória das energias dos orbitais híbridos é menor do que a somatória das energias dos orbitais que lhes deram origem. Ou seja, por que que o átomo opta, entre aspas, por sofrer hibridização? Por uma questão de energia. Se todos os processos na natureza caminham no sentido de menor energia potencial, se todos os processos que ocorrem de maneira espontânea reduzem a energia de um sistema, a gente imagina que a hibridização deve fazer isso com o átomo. Quer dizer, o átomo tem uma condição de existir naquele estado não híbrido, mas após a hibridização ele tem uma camada de valência mais estável
porque tem menos energia, tá? Outra coisa que a gente pode também, para encerrar essa parte mais de introdução, é entender que o processo de desemparelhamento, ele é bom para o elétron, enquanto ele está lá dentro do átomo sozinho. Porque lembra que para o elétron coexistir dentro de um orbital com outro elétron, esses elétrons naturalmente vão sofrer repulsões elétricas. Então, se o elétron tem uma oportunidade, vamos dizer assim, de ocupar um orbital vazio, a tendência é que ele vá fazer exatamente isso, tudo bem? Não é todo átomo que tem condição de hibridizar, tá? As condições elas são especificamente para alguns elementos. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar casos e ficar discutindo um por um, tá? Então, se preparem porque é bastante coisa, gente. Vamos começar então a discutir as hibridizações e eu vou começar, obviamente, pelo nosso querido amigo carbono, porque aí a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só, tá bom? Beleza? Então vamos começar com a hibridização do carbono. O carbono, ele tem a capacidade de sofrer 3 tipos de hibridização. Então, o melhor exemplo de fato é o carbono, porque ao estudar o carbono, a gente já estuda os 3 casos de hibridização mais famosos, que são as hibridizações do tipo sp3, que a gente vai começar a falar agora, as hibridizações do tipo sp2 e sp, tá? Essas outras hibridizações também ocorrem com outros elementos. Então, à medida que eu vou explorando isso, eu também vou mostrando os outros elementos. Então, para a gente poder entender o que é uma hibridização sp3, vamos considerar primeiro o carbono no seu estado que a gente chama de fundamental, né? O estado fundamental é o estado onde, de acordo com a teoria de Bohr, os elétrons ocupam as regiões de menor energia possível. Ou seja, é o diagrama de Pauli, tá? Aqui eu já coloquei prontinha a camada de valência do carbono, para que a gente comece a olhar a configuração eletrônica dele. Ó, dentro da camada de valência, que é a camada 2, a gente tem elétrons no 2s, e esses elétrons estão emparelhados, um elétron num orbital p, outro elétron em outro orbital p, e o terceiro elétron no orbital vazio. Aliás, o terceiro orbital do subnível P sem elétron vazio. Tá aqui. Beleza? Outra coisa importante para entender hibridização é entender que quando um orbital hibridiza, e é daí que vem o nome hibridizar, né? O termo híbrido a gente usa muito na genética para falar sobre descendentes que têm características dos dois, vamos dizer assim, dos dois parentes, né? Do parental. O híbrido é um orbital misturado. O orbital que vai hibridizar, ele vai perder aquela forma original, se ela vai ser S ou P, isso não importa, e ele vai dar origem a um novo orbital, tá? Então o termo hibridizar é misturar. Muito bem, qual é a ideia? Percebam que eu tenho 2 elétrons no orbital S, que é um orbital esférico, certo? Então a gente imagina uma esferinha, os orbitais S com 2 elétrons aqui dentro. Os orbitais P, eles têm aquele formato chamado bilobular, né? Como se fossem 2 bexiguinhas, uma presa na outra, ó. E o elétron pode ficar orbitando dentro desta região. Então, orbital S, e aqui eu tenho 3 orbitais P. Vamos lembrar que esses orbitais P, como eles têm esse aspecto longitudinal, eles podem estar orientados no eixo X, então você tem um orbital P assim, você tem um outro orbital Y, e você tem um terceiro orbital Z, que seria na noção de profundidade. Então eu tenho 3 orbitais desse tipo aqui, tá? Organizados. Ok. Percebam também que os orbitais S e orbitais P estão numa região de mesma energia. Então, ó, os orbitais S e P estão no mesmo nível de energia. Por que é importante você perceber isso? Porque uma das questões que Bohr fala sobre transição eletrônica é que para um elétron transitar de um orbital para outro, ele precisa ser estimulado quanticamente, ou seja, ele precisa receber energia, né? Só que acontece que quando elétrons estão em níveis de energia muito próximas, pode haver transições eletrônicas de forma muito mais fácil do que uma transição entre camadas, né? É muito mais difícil para um elétron transitar de uma camada 2 para 3, ele vai ter que receber mais energia, do que de uma camada 2 para uma camada 2 também.
Então, dentro desse contexto, o que eu quero que você perceba? O carbono tem um problema. Qual é o problema dele? Ele tem dois elétrons emparelhados dentro do mesmo orbital. Por que isso é um problema? Porque elétron emparelhado provoca força de repulsão. Só que ao mesmo tempo ele tem uma solução para o problema. Veja só, como ele tem na mesma camada, ele tem um orbital vazio, o elétron do carbono do subnível 2s, de forma quase que espontânea, migra para o orbital vazio. Então, o desemparelhamento ao qual eu me referia, ele acontece justamente por causa disso aqui, ó. Põe uma setinha aqui, ó, uma legendazinha em azul, em laranja. Eu vou escrever assim, ó. Os elétrons migram para orbitais vazios. Claro, desde que o orbital vazio esteja na mesma camada do elétron emparelhado, tá? Não dá para, por exemplo, o elétron da camada 2 pular espontaneamente para uma terceira camada. É preciso que na mesma camada do átomo haja o orbital vazio. Bom, qual é o... E aí que está o problema, gente. Porque se o problema da hibridização fosse só o desemparelhamento, estaria resolvido. O problema é que os químicos perceberam que no momento em que um elétron desemparelha, todos os orbitais começam a mudar de forma. Tá? Para poder explicar por que isso acontece, eu teria que trabalhar com o elétron de acordo com a mecânica quântica. Por isso que eu disse para vocês que a gente vai ficar só na discussão do conceito. Tá? Professor, por que quando o elétron pula para o orbital se muda? A resposta é puramente quântica, não tenho como te dar essa resposta e fazer uma analogia mecânica. O que eu posso te dizer é o seguinte, o desemparelhamento tem um custo, ponto. Qual é o custo? Reformular orbitais. Quando um carbono hibridiza na forma sp3, o que acontece? Esse orbital S aqui some e os três orbitais P somem. Agora, o meu carbono ele é assim, ó. 1s2, 2sp3, 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 não precisa nem colocar vírgula, e 2sp3. Tá? Como assim 2sp3, Danilo? Tem 3 elétrons aqui? 3 elétrons aqui? Não, 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 não. Ó, aqui tem um elétron, aqui tem um elétron, aqui tem um elétron e aqui tem outro. Tá? Não existe mais orbital S na camada de valência. Nem P, nem P, nem P. Você tem um orbital sp3 com um elétron, outro sp3, outro e outro. Eu posso então desenhá-los assim, ó. Olha a camada de valência desse cara, gente. Ó. Cada novo orbital vai ganhar um nome diferente, ó. Tá? Então, cada orbital sp3 é um orbital filho de um carbono inicial. Tá? Esse orbital sp3, ele não é nem esférico e não é nem bilobular. Tá? Qual é a forma desse orbital? Vamos colocar os elétrons aqui. Eu tô com um movimento meio limitado hoje porque esse fio do microfone tá meio esquisito. Então eu tô meio que nem robozão. Vocês estão percebendo que eu tô meio assim, ó, robozão e tal, não sei o que, pá. Enfim, ó. Ó, elétrons emparelhados. Isso aqui pro carbono é bom, tá? Qual é a forma de um orbital sp3? Ele é assim, ó. É só uma bexiga. Ele é meio arredondado e ele tem um formato parecido com o bilobular, tá? Esse é um carbono sp3. Ah, Danilo, esse carbono sp3 ele tem que propriedades interessantes? Bom, a primeira delas que aqui nos interessa é que agora eu posso passar a representar o carbono assim, tá? Danilo, como é que eu provo que esse evento acontece? Bom, do ponto de vista prático, eu provo porque eu encontro carbonos assim na natureza.
Eu não encontro carbono assim, mas eu encontro carbono assim. Então significa que o processo acontece. Do ponto de vista matemático, como é que a gente conseguiria provar que uma hibridização sp3 é um evento possível? Vocês lembram quando a gente teve aula de modelo quântico de átomo, ainda na presencial, que eu falava, olha, o elétron é descrito por uma equação de onda. E nessa equação de onda você tem 4 números, os chamados números quânticos, que têm relação com o estado do elétron. Desses 4 números quânticos, 2 deles estão relacionados com a energia do elétron, que é o número quântico principal e o número quântico secundário. Muito bem. Se eu pegar as 4 equações de onda desses elétrons, então esse elétron tem uma equação de onda, esse também, esse também, esse também, e comparar a energia deles com as 4 equações de ondas aqui, qual é a minha surpresa? Esses 4 elétrons têm equações de onda com menor energia. Se eles têm equações de onda com menor energia, é porque o estado desses elétrons é muito mais provável do que o estado desses. É uma questão de probabilidade, gente. O que acontece na natureza? Aquilo que for mais provável. E o que é mais provável? Aquilo que é mais vantajoso do ponto de vista de energia. Então, quando eu comparo, eu posso escrever assim, ó, a energia total dos orbitais híbridos é menor do que a energia total dos orbitais puros. Eu vou colocar puro porque esse puro vai complicar lá na frente. Vamos colocar orbitais iniciais. Estão sacando a ideia? Quer dizer, como é que eu justifico que o evento é possível? Porque do ponto de vista de energia ele é espontâneo. Se do ponto de vista de energia ele é espontâneo, ele vai acontecer. Tudo bem? Outra coisa importante, para a gente começar a discutir geometria. Eu vou apagar aqui para a gente continuar. Dá uma olhada nesses 4 orbitais e perceba que cada um tem um elétron sozinho, certo? Então esses orbitais vão ser usados para o carbono poder fazer a ligação covalente. Só que aí a gente volta na aula da semana passada, na sexta-feira, de teoria da repulsão dos elétrons. Se o elemento tem 4 nuvens eletrônicas, a tendência dessas nuvens eletrônicas é que elas sofram repulsão. Então, ó, aqui você vai formar 4 nuvens em tetraedro. Ô, gente, o carbono sp3 sempre será tetraédrico porque ele tem 4 nuvens eletrônicas. Imagina, por exemplo, um átomo de hidrogênio grudando aqui, ó, em cada elétron. Você vai formar um átomo com 4 ligações. Por isso que lá na orgânica, os professores ficam colocando aqueles macetinhos. Olha, carbono sp3 é o carbono que faz 4 simples. É óbvio que essa relação ela parece meio estranha. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? É que o carbono sp3 ele tem que fazer 4 simples porque ele tem 4 nuvens eletrônicas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês 2 exemplos para a gente falar um pouco de geometria. E aí eu vou começar a falar de ligação sigma e pi. Por isso que eu falei, a aula é pesada, tá? Vamos pegar 2 exemplos. Bom, o primeiro exemplo, vamos começar com metano, né? Metano, tá? O metano é um elemento que tem o carbono com hibridização sp3. Então, se eu imaginar um carbono sp3, eu vou imaginar o seguinte, ó. Aqui você tem a bolotinha, que seria o nosso átomo de carbono, tá? Agora eu vou desenhar os orbitais, mas obviamente eu não vou desenhar com essa forma, porque eu não consigo fazer o desenho 3D. Então eu vou desenhar o orbital como se ele fosse uma varetinha. Então olha só, eu tenho um orbital sp3 aqui, tá? O que eu tenho nesse orbital sp3, moçada? Lá em cima eu tenho um elétronzinho, ó. Tá? Aqui nós temos um elétronzinho. Depois eu tenho um outro orbital sp3 aqui, um outro orbital saindo e um outro orbital entrando. Tá aqui, tá? Vamos pintar aqui para ficar bonitinho. Beleza. Então, em cada orbital desse eu tenho um elétron, ó. Elétron, elétron e elétron. Tá bom? Então eu tenho orbital sp3, orbital sp3, orbital sp3, orbital sp3, 4 orbitais sp3.
Cada um desses elétrons vai ser emparelhado com o elétron do hidrogênio. Então eu vou tirar o elétron e vou colocar aqui uma bolotinha vermelha, que é o hidrogênio. Pronto. E outra aqui. Beleza? E aqui nós temos então o nosso carbono sp3. Muito importante agora, coisa nova, atenção, fica ligeiro, fica ligeira. Veja que eu estou participando de uma ligação covalente. Vocês lembram no começo da teoria de ligação covalente que eu dizia que a ligação covalente ela forma orbitais moleculares? Como é que um orbital molecular se forma? Quando um orbital de um átomo se junta com o orbital do outro, ok? Muito bem. Veja que o orbital S ele tem essa forma de uma espécie de uma bolinha, né? Meio ovalado, meio ovoide. Vocês sabem que o hidrogênio tem um orbital S, né? Vamos lembrar que a distribuição do hidrogênio é 1s1. Então, veja qual é a situação. Tá vendo essa ligação aqui, ó? Ela é uma ligação formada por um orbital S do hidrogênio e um orbital sp3 do carbono. Essa ligação de um orbital S com orbital sp3, ela tem uma geometria. Então você tem o orbital sp3, imagina uma esfera encostando aqui. Quando essa esfera encostar no orbital, ela vai encostar nessa região aqui, ó, que a gente costuma chamar na química de cabeça do orbital, a cabeça dele. Então você tem o orbital S, que é uma bola, encontrando com a cabeça do orbital. Essa ligação, ela será chamada de sigma. Sigma. A ligação sigma, ela é, deixa eu escrever aqui, uma sobreposição frontal de orbitais. Tá? Os orbitais, quando vão se sobrepor, para formar o orbital molecular, eles podem fazer sobreposições de dois tipos. Sobreposições frente a frente, assim, ou sobreposições laterais, que é justamente o que vai dar origem às ligações sigma e pi, respectivamente. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma ligação sigma porque é uma sobreposição frontal. A sobreposição frontal é a sobreposição de maior estabilidade. Por que isso é importante? Porque quanto mais estável é a ligação, mais forte ela é. Né? Uma das características que a gente mais ouve sobre a ligação sigma é o fato dela ser uma ligação forte, difícil de ser rompida. Essa dificuldade de você romper a ligação surge porque o encontro dos orbitais é tão interessante, tão bom para o átomo, que ele se estabiliza. Lembra que a estabilização abaixa a energia do sistema. Então, se eu consigo estabilizar demais, para romper isso é muito mais difícil, tá bom? Então eu tenho sobreposição frontal, maior estabilidade, portanto, maior força, ok? Beleza? Então eu tenho a ligação sigma do tipo S, que é de um orbital do hidrogênio, e orbital sp3, que é o orbital do carbono, tá bom? Agora eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um hidrocarboneto, que é o etano, para que a gente consiga entender como é que os carbonos conseguem se organizar em hibridizações desse tipo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nesse exemplo, pessoal, eu já desenhei ali os dois átomos de carbono sp3, tá? Veja que a figura que eu vou montar são dois átomos de carbono, só que como os átomos de carbono vão se ligar um ao outro, ao invés de eu desenhar o tetraedro em pé, como eu fiz nesse caso, eu vou desenhar o tetraedro deitado. Então tenta imaginar uma figura tetraédrica, só que deitada, ok? Eu tenho aqui, ó, dois carbonos, tá? Em cada uma dessas varetinhas aqui eu tenho os elétrons em orbitais híbridos, sp3, tá? E eu vou ligar agora os hidrogênios para formar a figura do etano, tá? E aí eu já vou mostrando a geometria dela, quer dizer, eu tenho um tetraedro ligado a um outro tetraedro. Tenta imaginar que eu vou tirar esse hidrogênio daqui, ó. Se eu tirar esse hidrogênio, não vira um CH3, um grupo metil?
eu vou ligar dois grupos metil um no outro, e aí eu tenho a formação de um hidrocarboneto. E aí você começa a extrapolar isso para cadeias maiores. Percebe que a tua noção de geometria vai começando a ficar mais elaborada. Você consegue imaginar a geometria mais ou menos sem desenhá-la. Então é um tetraedro ligado em outro. Aqui a gente não tem nome para essa geometria, né, gente? Então vamos começar aqui, ó. Primeira ligação que eu vou formar, ó. Sobreposição frontal de orbitais. Aqui eu tenho um elétron no orbital sp3 que vai se ligar a um outro sp3. Então imagina um elétronzinho assim aqui, ó. Vamos colocar uma bolinha aqui, outra bolinha aqui e aqui a ligação. Tá? Essa ligação, ela será uma ligação sigma. Ela tem as mesmas características dessa, é uma sobreposição frontal. Só que os orbitais envolvidos nela são um orbital sp3, que é o do carbono, e o outro orbital sp3, também do carbono. Beleza? Então é uma sigma sp3, sp3. Os outros elétrons vêm aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e aqui também. Beleza? Ó, aqui, aqui, aqui. Os pares de elétrons. Tá? Vamos colocar só o símbolozinho do hidrogênio para não ficar muito feio aqui. Tá. Beleza? Todas as outras ligações também são sigma, tá? Porém, são sigmas SSP3. Então eu tenho aqui 6 ligações. Sigma do tipo SSP3, tá? Tem muitos exercícios de orgânica, sobretudo, que o cara começa a perguntar, olha, quantas ligações sigma tem na molécula? Classifica para mim qual é o tipo de ligação sigma sob o ponto de vista dos orbitais envolvidos, tá? Isso já é um assunto de profundidade bem maior, tá? Como o Enem tem virado uma prova mais conteudista, gente, não descarto de que isso apareça a qualquer hora, tá? Já apareceu questão de modelo atômico, já apareceu questão de hibridização no Enem, tá? Então, é começar a ficar atento para essas situações, beleza? Bom, fechamos hibridização sp3, eu vou continuar com o carbono, só que agora a gente vai para as outras duas hibridizações, a sp2 e depois a sp, ok? Então vamos lá, vou apagar a luz aqui para a gente continuar a nossa empreitada. Olha que vai longe, viu? Isso aqui vai longe. Vamos começar então agora o exemplo da hibridização do carbono sp2, tá? Já coloquei aqui o carbono no estado fundamental. Então ele tem aqui os seus dois elétrons, já só com a camada de valência, né? Como a gente já havia comentado na primeira parte do assunto, o processo de hibridização, essa reforma dos orbitais, ela vai acontecer só na camada de valência. Então a camada interna, aquela 1s2 do carbono, eu já não estou mais nem representando. Então eu tenho aqui dois elétrons emparelhados, px, py, pz, isso aqui são os orbitais puros. Lembra que a hibridização sp3, ela começa com o desemparelhamento do elétron, certo? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Como você tem esse orbital vazio aqui, o elétron migra de um orbital cheio para o orbital vazio, e aí o carbono entra no estado onde ele vai começar a se hibridizar, tá? É muito importante que vocês entendam que esse salto do elétron, ele não é a hibridização ainda. A hibridização ela acontece depois que o elétron desemparelha e aí o carbono vai reconstruir os orbitais. Lembra? Aqui eu tinha 4 orbitais iniciais, lá na hibridização sp3, que se transformavam em 4 novos orbitais. A hibridização sp2, eu vou escrever aqui em cima, ela envolve a reforma de 2, ou melhor, 3 orbitais. Tá? A camada de valência do carbono, ela tem 4 orbitais originais, certo? Um esférico e 3 daquele formato bilobular. Quando a hibridização acontece, a hibridização sp2, digamos, ela é um pouco menos drástica do que a hibridização sp3.
Porque na hibridização sp3 eu tinha 4 orbitais, os 4 se reformaram. Nesse caso, dos 4, apenas 3 se reformam. Só que tem um detalhe que a gente precisa lembrar. Existe o princípio da conservação dos orbitais. Então, se o carbono tem 4 orbitais, mesmo que dos 4 apenas 3 sejam reformados, o quarto orbital ele continuará existindo. Então, nesse contexto, olha como é que eu vou desenhar a nova camada de valência do carbono. Tá aqui. São 4 orbitais, cada um com o seu elétron. Então, com os elétrons desemparelhados, né? Só que agora eu separei 3 de 1. Por quê? Esses 3 são os orbitais híbridos, que nós vamos dar nome. O nome dele vai ser sp2. Danilo, por que você dá esses nomes para os orbitais, né? sp3, sp2? Para pensar um pouquinho, gente. Cada orbital sp2 é resultado de uma fusão de orbitais, não é? Quantos orbitais foram envolvidos? 3. Tudo bem. Tá vendo esse quarto orbital aqui, o que escapou da hibridização? Esse orbital ele é um orbital p. Esse orbital que ele é mantido íntegro, é mantido com a sua forma, ele é chamado de orbital puro. Enquanto que os orbitais que foram reformulados são os híbridos. Sacaram a ideia? Então veja, na hibridização sp3, eu peguei um orbital s e 3 orbitais p e reformulei. Então pensa que o termo sp3 é justamente o nome que eu dou porque o orbital ele é filho, entre aspas, de um orbital s com 3 p's. Então houve uma reforma. Nesse caso, eu vou pegar um S para reformar e 2 orbitais P. Então, por isso, cada orbital filho, vamos dizer assim, é chamado então de orbital sp2. Tudo bem? E um orbital puro. Tá? Então, deixa eu só escrever aqui uma coisa importante. O orbital puro conserva todas as características iniciais. Tá? Eu estou falando sobretudo de 2 delas. A energia e a forma espacial. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com uma coisa muito mais concreta para a gente entender. Pensa assim, imagina que você tem uma casa com 4 cômodos. Cada cômodo é habitado por uma pessoa, então 4 quartos. Cada um tem o seu quartinho lá. E você chega um dia e fala assim, olha, vocês vão continuar cada um nos seus quartos, porém eu vou reformar. Então você tem opções. Você pode reformar os 4 quartos e dar origem a novos 4 quartos. Seria a hibridização sp3. A hibridização sp2 ela é menos invasiva, se é que a gente pode colocar dessa forma, porque dos 4 orbitais, um deles é mantido com as características, tá bom? Outra coisa importante, vocês lembram que no momento em que o carbono se organizou na sp3, os orbitais começaram a se repelir e formaram um tetraedro, não é? Nesse caso, olha o que eu vou escrever aqui, ó. A geometria desse carbono depende da repulsão entre os orbitais híbridos. Essa parte é um pouco delicada. O que acontece? A camada de valência do carbono continua com os 4 orbitais. Só que para o carbono assumir uma geometria estável, dos 4 orbitais, esses 3 aqui, ó, os híbridos,
são os orbitais que vão se organizar no espaço. Por quê? O orbital P, como ele não sofreu nenhuma mudança, ele vai se manter ali. Então, por exemplo, se esse orbital aqui for o orbital PX, ele vai continuar desse jeito. Se ele for o orbital PY, ele vai continuar desse jeito. Se ele for o orbital PZ, ele vai continuar desse jeito. Então, a geometria dos carbonos híbridos, ela vai depender apenas daqueles orbitais que sofreram o processo. Como no carbono sp3, nós tínhamos os 4 orbitais reformados, eu tinha 4 orbitais se repelindo, tetraedro. Aí vamos lembrar da aula de teoria da repulsão. Quando eu tenho um elemento com 3 nuvens eletrônicas, essas nuvens tendem a formar uma figura trigonal. Lembra disso? Então veja só como é a geometria desse carbono sp2. Primeiro eu vou colocar aqui, ó, geometria do carbono. E aí depois eu vou mostrar para vocês as situações. Então olha só. Vamos imaginar aqui o carbono. Peraí, deixa eu colocar ele mais para cima, que eu vou ter que usar o espaço. Ó. Aqui, tá? Agora presta atenção aqui que eu vou brincar com canetões. Ô, gente, quando você tem um elemento central com 3 nuvens eletrônicas, é previsto que ele tenha uma figura trigonal, certo? Tá? Essa aqui é a figura trigonal. Muito bem. Só que o carbono, além dos 3 orbitais, ele tem um orbital P puro, concorda? Como seria a geometria de um orbital P associado aos sp2? Você tem isso aqui, ó. Os orbitais sp2 formam uma figura plana. E aqui você tem o orbital P, ó. Eu vou virar assim, ó. Quando eu deito, o orbital P fica em pé. Quando eu deito o orbital P, os orbitais sp2 ficam em pé. Ou seja, eles são perpendiculares um ao outro. Então você tem ângulos de 120 aqui, associados ao ângulo perpendicular de 90 graus do orbital puro, tá bom? Então vamos desenhar isso aqui, ó. Um orbital S para o lado. Tem um orbital P lá para dentro. E tem um orbital P para fora. Tá? Esses orbitais em azulzinho são os orbitais híbridos, tá? 120, 120, 120. Imagina que isso aqui está numa mesa, tá plano. E agora eu vou desenhar o orbital P em pé, tá? O orbital puro. Só que o orbital puro eu vou desenhar de outra cor, só pra gente diferenciar. Esse aqui é o orbital P, ó. Tá? Vamos lembrar que o orbital P ele tem uma forma bilobular. Então, na verdade, o orbital ele vem aqui para baixo também, ó. Tá? Toda essa parte preta aqui, ó, seria o orbital P puro. Então é como se o orbital P tivesse assim no átomo, ó. Você tem os orbitais sp2 no plano e o orbital está enfiado no átomo. O elétron fica aqui, ó. Tá? Porque aí você tem um elétron aqui, outro aqui, outro aqui. Tá bom? Presta atenção agora. Por quê? Tá vendo esse orbital aqui e esse, ó? Eles não são perpendiculares? O que vai começar a acontecer agora? Você tem lá o orbital sp2 e o orbital P aqui em cima, não tem? Pensa comigo. Se o orbital sp2 tiver uma sobreposição frontal, esse orbital aqui, para ter uma sobreposição frontal, ele vai ter que vir por aqui alguém, certo? Então vai rolar uma baita de uma dificuldade desses orbitais sofrerem sobreposições frontais ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui num exemplo, tá? O exemplo que eu vou mostrar, que aí a gente começa também a falar da ligação π, né, que vem junto, é o C2H4, tá? Que pela IUPAC tem nome oficial eteno, mas a gente costuma também chamar de etileno, tá? Ô, gente, o etileno é matéria-prima para polímero, tá? Matéria-prima para polímeros. Muitos dos polímeros que a gente usa em larga escala, né, o polietileno, por exemplo, o PVC, o Teflon, eles são polímeros à base de etileno, tá bom? Outra coisa que vocês sabem lá da biologia, né? Hormônio vegetal. Hormônio vegetal. Lembra do Rodrigo, tá? Não por causa do vegetal, né? Lembra do Rodrigo? O Rodrigo é professor de biologia, né? Bom, enfim, vamos lá. Como é que a gente desenha, então, a molécula formada por 2 carbonos sp2
e 4 hidrogênios. Tá? Do ponto de vista prático, você vai descobrir uma coisa aqui. Quer ver? Vamos fazer primeiro e daí vocês vão descobrir sozinhos. Eu vou colocar aqui os 2 carbonos, tá? Vou colocar mais para cá e o outro carbono para cá. Não vou desenhar eles muito longe um do outro não, tá? Aí, o que eu vou fazer? Os 2 carbonos que tem aqui estão nessa situação, tá? Configuração do tipo sp2. Então eu vou desenhar aqui, primeiro carbono. Pronto. Aqui estão os orbitais híbridos. Peraí, esse aqui ficou meio feio, né? Vou desenhar melhorzinho. Pronto. Ficou meio tortinho, mas dá para entender. Tá? Agora, eu vou desenhar o orbital P em cada carbono. Só que, por uma questão de facilidade, eu não vou desenhar o orbital P inteiro, só vou desenhar um pedaço dele. E aqui eu vou desenhar um tracejadinho. Tá lá para baixo. Tá? E aqui também tá para baixo. Beleza. Agora vamos começar a montar as ligações. Ok. Primeiro eu vou colocar os hidrogênios, tá? Veja que aqui eu tenho um carbono, ó, um orbital, 2, 3 e 4. Só cuidado, tá? O orbital em preto, eu coloquei em preto, é o orbital P. Os orbitais híbridos são aqueles que formam um ângulo de 120 graus. Então, ó, aqui eu já vou colocar, ó, 120, 120, é tudo 120, tá? Todas as ligações, aqui também, aqui atrás, ó, se a gente conseguisse colocar a ligação aqui, ó, aqui, ela é 120, tá? Então ele tem uma geometria trigonal. Agora presta atenção aqui, ó. Vamos ligar primeiro, ó, um elétron aqui do carbono e outro aqui, tá? Ó. Esta ligação é a primeira ligação que o carbono faz com o outro. É uma sigma. Por que, Danilo? Sobreposição frontal de orbitais. Só que essa sigma, ela é sp2, sp2. Quer dizer, a origem da ligação sigma, ela foi obtida, né, a partir do encontro de 2 orbitais sp2 de cada carbono. Aqui eu vou colocar os hidrogênios. Ó, bolotinha para o hidrogênio. Bolotinha para o hidrogênio, bolotinha para o hidrogênio e bolotinha para o hidrogênio. Tá? Essas ligações carbono-hidrogênio, ó, são sigma também. Só que elas são sigma S, sp2. Tá? Então, uma coisa muito interessante de perceber, ó, é que os encontros sigma, eles são muito comuns. Tá? Só que para pensar um pouquinho. Agora é que chega a história da ligação pi, moçada. Presta atenção, agora se concentra. Larga o café, bota um fone, porque agora vai aparecer um negócio muito louco. Olha só. Pensa que o orbital P, ele tem esse formato aqui, não tem, ó? Certo? E aqui tá o elétronzinho fazendo isso aqui. Beleza. Então aqui tem um desse, ó, aqui. E aqui tem outro aqui. Só que esse orbital, ele não pode deitar. Porque ele não está perpendicular aos outros. Ele não está assim, ó. Ele não pode deitar. A molécula não tem condição de fazer. É a mesma coisa que você tentar beijar teu cotovelo. Não dá, não dá. É um problema espacial. Não dá para beijar o cotovelo? Não dá, velho. Não dá pra... Eu não consigo beijar meu cotovelo, cara. Enfim. Então pensa, a hora que essas moléculas vão... A hora que esses átomos vão se unir, esse elétron daqui, ó, ele vai se encontrar com esse para formar um orbital molecular. O problema é que o encontro aqui é uma sobreposição lateral de orbitais P. Toda vez que 2 carbonos sp2 se encontram, toda vez, é necessário, para que você complete as ligações, que pelo menos esses 2 orbitais eles se sobreponham, só que de forma lateral.
Qual é o problema de uma sobreposição lateral? Ela não é tão vantajosa do ponto de vista de estabilidade. O átomo faz, porque ele vai se estabilizar, mas digamos assim, ela é menos vantajosa. Portanto, ela é uma ligação menos energética, tá? Essa ligação que é formada por dois orbitais p laterais é a ligação π. P. Então aqui você tem um elétron, ó. Vou colocar um elétronzinho aqui, bem na cabeça do orbital, ó. Vou colocar um outro elétron aqui, e aí você tem aqui a nuvem π, que a gente chama. Isso aqui é a nuvem π, tá? É um orbital junto, só que é um orbital formado como se minha mão fosse um orbital e a minha outra mão fosse um orbital. Eu faço isso. Então eu criei um orbital, só que o encontro deles não foi cabeça a cabeça. Foi um encontro lado a lado, tá? Vamos escrever aqui, ó. A sobreposição lateral é menos estável. E, vírgula, portanto, constitui uma ligação mais fraca. Ok? Essa ligação a gente vai então chamar de π. Então veja qual é a brincadeira. Nessa molécula eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações sigma. Sendo uma sigma sp2sp2, formada pelos orbitais híbridos do carbono. Sigmas sp eu tenho 4. E tenho uma ligação π-pp. Toda ligação π será pp. Perceberam? Porque a única forma que você tem de ter encontros laterais são com orbitais que se mantenham nessa direção, né? E aí você começa a entender por que um carbono sp3 não faz ligação π. Porque no carbono sp3, os orbitais eles estão formando uma nuvem tetraédrica, não é? Então não tem como você encontrar orbitais lado a lado. O encontro lateral ele ocorre quando você tem orbitais perpendiculares. Então no caso do carbono sp2, que a gente vai ver, né? Então, estamos vendo. E no caso do carbono sp também, tá bom? Belezinha? Então vamos fazer o seguinte. Vamos para o exemplo do carbono sp, que é o exemplo daqueles carbonos que fazem ligações triplas, né? E aqui uma coisa muito legal, viu, gente? Antes da gente ir para o carbono sp, deixa eu só fazer uma coisa bem rápida. Porque você deve estar se perguntando assim, de repente, puta, Danilo, mas como é que eu vou achar esse tipo de carbono na molécula? Percebe um detalhe. Esse carbono, ele fez as 4 ligações, mas ele fez 2 simples, tá vendo, ó? E obrigatoriamente ele faz uma dupla. Então, o carbono sp2 é esse carbono aqui, ó. Esse é o carbono sp2, moçada. Se por um lado o carbono sp3 é o saturado, o carbono sp2 é o que faz a dupla. Gente, tem um monte de composto que tem carbono com dupla. Eu vou citar alguns famosos. Carbonilas. Né? Quem tem carbonila? Aldeído e cetona. Quem tem carboxilas? Os ácidos carboxílicos. E quem é que tem carboxilato? O carboxilato é o grupo dos ésteres, sem contar as amidas, os anidridos de ácidos, os anéis aromáticos têm aquilo. Né? Os compostos que sofrem isomeria espacial do tipo cis-trans também tem aquele tipo de carbono. Então assim, gente, esse carbono ele é muito, muito, muito famoso, muito importante. Beleza? Então, ó, para a gente encerrar os exemplos do carbono, vamos agora discutir a hibridização sp, que é a hibridização onde o carbono vai fazer 2 ligações π. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, gente. Para nós encerrarmos os casos do carbono, né? Eu vou falar agora então da última situação que o carbono pode enfrentar de hibridizações, que é a hibridização sp, né? O próprio nome da hibridização já sugere para a gente que nesse momento o carbono vai sofrer hibridização efetivamente em apenas 2 orbitais, um s e um p. Então o que a gente vai percebendo, né, ao longo do estudo é que a quantidade de orbitais híbridos ela vai variando no caso do carbono.
Todos eles apresentam os elétrons desemparelhados, ocorre o desemparelhamento, mas no sp3 eu tenho 4 orbitais, todos eles reformados. No sp2 a gente tem 3 e agora é a menor reforma de todas, tá bom? Então 50% dos orbitais são híbridos e os outros 50% serão puros. Vamos ver o que acontece. Então, ó, aqui eu tenho o estado fundamental do carbono, orbital 2s2 e os orbitais px, py, pz. Desemparelhamento de elétrons, aquele mecanismo normal que a gente já tinha discutido nos outros dois casos, só que agora o que a gente percebe? Eu separei os orbitais em 2 grupinhos, tá? Esses 2 primeiros, ou os 2 últimos, tanto faz, serão os orbitais híbridos, sp. Tá? Nesse caso, 2 orbitais, o py e o pz, escaparam da reforma. Então esses serão os orbitais puros. Tá? Os orbitais híbridos são aqueles que vão ser suscetíveis à repulsão das nuvens. Então aquela ideia da repulsão de nuvens eletrônicas, ela vem para os orbitais híbridos. Então esses 2 orbitais vão se afastar de tal maneira a formarem ângulo de 180 graus. Então você começa a ter as moléculas com geometria linear. Tá? Então percebe que as hibridizações elas vão explicando direto a geometria também? Quer dizer, o carbono sp3, tetraedro, porque tem 4 nuvens soltas. O sp2, ele tem 4 nuvens, mas uma está presa. Uma nuvem é perpendicular às demais. Então ele é trigonal. Esse vai ser linear com 2 nuvens perpendiculares. Então nesse caso, ó, vamos escrever aqui uma observação sobre o carbono sp2, sobre o sp. Carbono sp assume geometria linear. E quem manda na geometria linear são os orbitais híbridos, com 2 orbitais puros perpendiculares entre si e em relação aos híbridos. Então vamos tentar entender a frase e aí a gente vai desenhar primeiro o carbono sozinho, com os orbitais, e depois as moléculas que contêm esse carbono, tá? Então vamos lá, gente, olha só. Canetinha azul, canetinha vermelha, vamos imaginar que esses sejam os orbitais híbridos. Então, ó, aqui você tem 2 orbitais, deixa eu segurar no meio aqui. Então, ó, eu estou segurando, faz de conta que o meu dedo aqui é o carbono, tá? Isso aqui é um orbital sp e esse aqui é um outro orbital sp, tá? Seriam os orbitais híbridos, 180 graus. Os orbitais puros estarão assim, ó. O primeiro orbital puro, o py, ele está assim, ó. Py, então você tem um orbital para cá e um para cima. E o quarto orbital, o pz, ele está assim, ó. Então é todo mundo perpendicular. Você tem esses 2 formando 180 e esses daqui perpendicular a eles, tá? Vamos desenhar para a gente começar a visualizar primeiro o carbono sozinho, tá? Então, ó, carbono. Eu vou desenhar os orbitais híbridos em azul, tá bom? Então, aqui você tem um orbital híbrido e aqui você tem um orbital híbrido. Então, esse aqui é o orbital sp e esse aqui é o orbital sp. O orbital py e o px e o pz, eu vou colocar eles em vermelho, tá? Então aqui você tem o py, que vai ter o elétron aqui, ó. Tá? E o pz, na verdade, ele está saindo da lousa. Tá? Para tentar formar uma perspectiva, eu vou fazer ele assim, ó, meio de lado. Ó. Pz. Tá? E aí você tem a seguinte situação, ó. Ele forma 90 graus com o plano aqui, tá vendo? Ó, assim, tá? Ele forma 90 graus aqui com esse plano
E ele também forma 90 graus com outro cara daqui, ó. O outro orbital. Então você tem, ó, esse é perpendicular aqui, ó, formando 90, e esse aqui também 90. Tudo bem? Ele também é perpendicular aqui, ó, tá? Ele forma um ângulo de 90 graus com todo mundo. Então você tem elétron aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Presta atenção num detalhe. Perceba que você tem dois orbitais, os puros, que estão fazendo 90 graus um com o outro, certo? Então nesses contextos aqui, alguém vai ter que fazer ligação π. Não vai dar para fazer todo mundo ligação sigma, beleza? Bom, vamos começar a pegar exemplos. Eu vou colocar como exemplo C2H2, o etino, né? O etino também é uma molécula bem famosa na orgânica, tá? O nome IUPAC dele é etino, mas ele também é conhecido como acetileno. O acetileno é um gás usado em maçaricos de solda, tá? Ele é um gás com poder calorífico muito grande. Ele libera muito calor. Então ele é usado como aquecedor de maçaricos, tá? Para solda. Bom, como é que é a estrutura de uma molécula com dois carbonos sp? Bom, vamos lá. Desenhar os carboninhos. Agora o desenho é meio tenso, tá, gente? Vamos lá. Se vocês forem fazendo comigo aí, é até legal vocês tentem fazer, porque vocês vão aprendendo juntos. Ó, vou desenhar. Primeiro os híbridos, tá? Pronto, ó. Aqui estão os orbitais híbridos, tá? Orbital sp, 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 sp. Agora eu vou desenhar o orbital py. Py e pz. Pronto, tá aqui. Estão aqui os quatro orbitais. Ou seja, você tem basicamente isso aqui, ó. Ó, um orbital aqui, um para trás, um para cima e um para frente. Tá certo? É isso aqui, ó. E um orbital aqui para trás. Tranquilo? Agora eu vou colocar os hidrogênios, tá? Bom, eu tenho só dois hidrogênios, então vamos parar para pensar um pouquinho. O carbono tem que usar os quatro orbitais, certo? Só que os orbitais estão alinhados dessa forma. Então o que vai começar a acontecer na molécula de etino? Primeiro vem o hidrogênio aqui atrás, ó, e se liga. Então, vamos colocar o hidrogêniozinho aqui e o hidrogêniozinho aqui. Pronto. Tá? Essa primeira ligação aqui é uma sobreposição frontal também, ó. O orbital sp está batendo de frente com o orbital do hidrogênio. Então você tem uma ligação sigma s-sp. Que é justamente a ligação entre o orbital do hidrogênio e o orbital do carbono, tá? Do outro lado a mesma coisa, beleza. Só que agora, ó, esse elétron aqui vai interagir com esse, ó, nesse eixo, certo? Então aqui nós temos a primeira das ligações do carbono com carbono, ó. Essa é uma ligação sigma. sp, sp. Tá? Como os orbitais são encontrados a partir das suas extremidades, essa é a ligação forte da molécula. Beleza. Só que acontece o seguinte, ó. Aqui eu tenho um elétron e aqui eu também tenho outro elétron. Esses elétrons, eles estão em orbitais paralelos, tá? Um p e outro p. Então, na hora em que esses orbitais interagem, a interação ela é lateral. Aqui. Então você tem a ligação π pp. pp. Tá? A terceira ligação, que seria a tripla, ela vem no outro eixo, ó. Olha o outro eixo aqui. O eixo Z. Então você tem uma ligação aqui, ó, com os dois orbitais, e tem uma assim, ó, com os dois orbitais, tá? Essa aqui também é uma ligação π pp. Beleza?
No final das contas, o que a gente percebe? Que você tem uma estrutura assim, ó. Certo? A gente desenha a estrutura assim, mas é muito importante a gente entender que cada orbital aqui está no eixo. Você tem um orbital no eixo X batendo com o outro, tem dois orbitais no eixo Y e dois no Z. Como os orbitais do eixo Y e Z são perpendiculares, eles são obrigados ao do sigma, né? Eles são obrigados a encontros laterais, a promover, né, encontros laterais aqui e encontros laterais aqui, tá bom? Eu vou encaminhar para vocês também no grupo um videozinho, mas eu quero que vocês assistam esse vídeo somente a partir de agora. Eu não sei exatamente quantos minutos a gente está de aula, mas eu preciso que vocês assistam o vídeo que eu vou mandar para vocês só depois dessa situação. É um vídeo onde eu vou mostrar umas animaçõezinhas, é do YouTube, tá? Que mostra a formação dos carbonos, sp3, sp2 e sp, só que numa animação, né? Então não tem nada dessa teoria. E como esses carbonos, então, executam as ligações sigma e pi, tá bom? Beleza? Então, olha só. Com isso, a gente encerra, pelo menos a parte relativa à hibridização do carbono, tá? Só que eu ainda vou citar para vocês casos de hibridização de berílio, boro, enxofre e fósforo. Todos esses casos, não todos, mentira. O caso do berílio e o caso do boro são casos que nós já estudamos no carbono. Só que o caso do enxofre e do fósforo são outros tipos de hibridização, tá bom? Então, assim, a parte principal da teoria, ela trata até o carbono. Mas como a gente está com bastante conteúdo para poder trabalhar, a gente está trabalhando à distância, então o formato propicia isso, eu vou trabalhar então esse aprofundamento a mais com vocês a partir de agora, então. Vamos lá, pessoal, que está acabando essa epopeia das hibridizações, tá bom? Ó, aguenta aí que está acabando, força. Então, para encerrar, a gente vai discutir os 4 casos, os quais eu me referi no começo da aula, né? Como sendo motivadores para você tentar entender a necessidade de você usar a teoria de hibridizações, tá? Então eu coloquei o caso do berílio, boro, fósforo e enxofre. E aí a gente consegue então encerrar essa abordagem de hibridização, ok? Então vamos lá, gente. No caso do berílio, a melhor maneira de explicar o berílio é tentar explicar a origem dessa molécula aqui, o hidreto de berílio, tá? Os hidretos, eles são substâncias onde geralmente o hidrogênio tende a fazer ligação iônica, tá? Nesse caso, misteriosamente, a ligação ela tem um caráter covalente, porque o berílio, embora seja um metal, não tem uma tendência muito grande de doar elétrons, já que ele tem um raio, né, um tamanho muito pequenininho. Então, olha só, o que a configuração de Linus Pauling prevê para o berílio? Vamos começar falando do que a configuração deveria falar, né? O berílio tem número atômico 4, então é 1s2, 2s2, ok? Se o berílio tem essa configuração, você concorda comigo que a previsão é que ele tenha 2 elétrons apenas na camada de valência? Até aí, beleza, ele está na família 2A, isso ok. Tá? Aqui, ó. Berílio. Opa. Com os elétrons com os spins. Tá? Acontece o seguinte, como ele tem elétrons já na camada 2, lembra que a camada 2 ela tem um subnível P. Só que nesse caso, o subnível P do berílio está vazio. Porém, ele tem condições de acomodar elétrons nesses orbitais. Por quê? Lembra que eu falei no começo da aula que a condição para os elétrons hibridizarem é que eles precisam estar na mesma camada, para que ele possa transitar de uma camada a outra sem ter problema de transição eletrônica. Então, o que acontece na hibridização sp2? O berílio põe um dos seus elétrons para migrar para o orbital vazio, e como resultado deste orbital vazio, desse processo, você acaba tendo um berílio na seguinte situação, ó. Esse aqui é o berílio hibridizado, tá? Ó. Tá aqui. O que acontece, ó? Esse orbital S e esse orbital P, os dois são reformados, que nem aconteceu no carbono anterior agora. Então você cria um orbital sp e outro sp. Tá? Esses dois orbitais sp, cada um tem o seu elétron. E os orbitais puros, aqueles que escaparam da hibridização, estão vazios.
Então você tem a seguinte situação no berílio. Berílio. O que é o berílio? Ó. Berílio. Eu vou colocar um orbital sp e outro orbital sp. Tá? Quais são os orbitais p puros? Eu vou colocar um p puro aqui, ó. E um p puro aqui. Detalhe, esses dois orbitais p's, deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Tá? Esses orbitais p puros, eles estão vazios. Ó, vazios. Tá? A gente vai aprender que átomos que possuem orbitais vazios, eles são chamados de eletrófilos. Para pensar nessa palavra um pouquinho. O que será um eletrófilo? E por que será que um átomo que tem orbital vazio é chamado de eletrófilo? Pensa um pouquinho, depois a gente bate um papo sobre isso. Ó, então você tem aqui um elétron e outro elétron, ok? Imagina os hidrogênios, então, puf, encostando na molécula. Vem um hidrogênio aqui, ó. Vamos colocar o hidrogênio aqui de azul, pai. Hidrogênio com elétronzinho, hidrogênio com elétronzinho, tá? E aí você tem a previsão da geometria linear com duas ligações covalentes. Olha que coisa louca. Ó, berílio com hidrogênio e orbitais vazios. Imagina que você tem um orbital vazio assim, ó, e um outro orbital vazio assim, pronto para receber os elétrons, tá? Os orbitais estão assim, os dois orbitais p. Tranquilo? Beleza? Pro boro, gente, pro boro. Deixa eu só escrever aqui uma coisa então, né? O berílio ele sofre hibridização sp. Tá? A hibridização do boro, ela é a mesma hibridização do carbono sp2, tá? Vamos descobrir por quê. Ó, boro. Boro. Número atômico 5. 1s2, 2s2, 2p1. Tá? A camada de valência dele tem um elétron a mais que a do berílio, só. Ó. Então ele já começa a preencher elétron em orbital p, né? Você tem aqui o 2s2 e o 2p1. Olha lá. Tá? Tem orbital vazio? Tem. Esses orbitais vazios estão no mesmo nível de energia do que o anterior. Ok. Então, ó, transitando, pulou para o orbital. Como é que fica o carbono? O boro hibridizado. Ó, no momento em que o elétron pular para o orbital vazio, o orbital s e esses dois orbitais p vão hibridizar. Então você vai ter isso, ó. E um orbital p. Se você depois voltar ao teu vídeo e pegar o exemplo do carbono sp2, você vai perceber só uma diferença. Aqui você tem um orbital, os orbitais, ó. Então aqui você tem sp2, sp2, sp2 e o p vazio. Essa é a única diferença do boro para o carbono sp2. Porque no carbono sp2 eu tinha o elétron cheio aqui. O boro também é um eletrófilo, ele gosta de elétron, ele tem orbital vazio, tá bom? Beleza. Bom, carbonos sp2, qual é a geometria dessas moléculas? Trigonal, tá? Veja que no caso do boro, como ele não tem o elétron aqui, ele não vai fazer a dupla. O carbono tem que fazer a dupla justamente porque tem um elétron a mais. Então o boro ficaria assim, ó. Ele já não obedece o octeto, né? E aí você começa a entender por que ele não obedece o octeto. Qual é o modelo que a gente usa para poder entender ligação covalente? Não é a tendência do elétron achar um par no outro átomo? Se o boro sofre hibridização e desemparelha os 3 elétrons, significa que ele vai precisar de 3 ligações para poder reemparelhá-los com outro átomo, tá bom? Então, ó, orbital sp2, 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 você tem o orbital p aqui, ó, assim, porque eu desenhei a molécula na lousa. Então o orbital p ele tá aqui, ó. Esse orbital tá vazio. Se ele tá vazio, pode vir alguém aqui fazer uma ligação covalente dativa. Da mesma forma que no berílio eu teria a capacidade de fazer dativas. Então vocês estão entendendo como surgem ligações dativas, às vezes até em metal? Não, o boro, ele não é um metal, mas o berílio é.
Então, quer dizer, você pega, por exemplo, a molécula de hemoglobina. Puta, na molécula de hemoglobina tem um ferro lá no meio, fazendo ligação covalente. O que aquele ferro está fazendo ali? Ele tem orbital vazio. Você pega a molécula de clorofila, no centro da molécula, você tem um magnésio. Você pega a molécula de pigmento respiratório de artrópode, tipo hemocianina, que tem átomo de cobre. Como é que esses átomos foram parar ali no meio se o cara é um metal? Ele tem orbital vazio. Então a hibridização, gente, ela não deve ser olhada só como para você entender por que o octeto não está funcionando. A hibridização vai te ajudar a entender, por exemplo, que átomos que têm orbital vazio são candidatos a fazer ligação dativa. E quando a gente for estudar isso na teoria de ácido e base, isso vai ser super importante, tá bom? Então entendam que hibridização é uma coisa que você vai carregar com você, tá? Dificilmente você vai chegar numa prova, puta, uma questão de hibridização, ok? Vamos lá, vai, pra gente encerrar que eu já falei demais. Enxofre e fósforo. Gente, o caso do enxofre e do fósforo são hibridizações diferentonas, tá bom? Vamos começar com o enxofre. O enxofre, ele tem número atômico 16, então é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Tudo bem? Agora presta atenção no que eu vou fazer. Como a camada de valência do enxofre é a terceira camada ela prevê a existência de orbitais do tipo D. Então a hibridização do enxofre e do fósforo são os dois primeiros casos onde vai acontecer hibridização com orbital do tipo D também. Vocês percebam que até agora, aparentemente, a reforma era feita apenas com orbitais sp. Mas existem hibridizações com orbitais D. Vamos ver como é que isso acontece. Camada de valência, ó. S2, P4, D0. D0. Então, ó, S2, P4, aqui tem 5 caixinhas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Vamos colocar os elétrons aqui na distribuição. Então eu tenho aqui 2 aqui, 4 aqui, ó. Lembra da regra de range? 1, 2, 3 e 4. Ok? Olha que coisa maravilhosa. Olha quanto orbital você tem vazio no mesmo nível de energia. Gente, 2 elétrons vão desemparelhar. Até aqui vocês estavam vendo que só um elétron desemparelhava, tá vendo? Olha o que vai acontecer. Um dos elétrons vai para o orbital D e o outro elétron vai para o outro orbital D. Então isso aqui é o estado fundamental do átomo. Como é que fica a hibridização? Olha o que acontece nele. Esse aqui é o enxofre hibridizado, ó. Olha só. No momento em que esse elétron vem para cá e esse elétron vem para cá, você pega um orbital S, 3 orbitais P e 2D. Um S, 3P e 2D. E os outros 3 orbitais ficam puros. Puros. D puros. Professor, como é que fica a geometria de um orbital D puro? Sei lá, não tenho nenhuma ideia. Não começa a me impressionar. Ó. E aqui? Aqui eu tenho em cada orbital um elétron. 1, 2, 3, 4, 5. Botei um orbital a mais aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, tá certo. Por que eu botei e apaguei aqui? Vai chegando no final da aula, o pessoal vai espanando, né? Aqui. Pronto. Tá? Esses orbitais, eles foram obtidos pela reforma de um S, 3P e 2D. Então, qual é o nome desse orbital? SP3D2. Todos esses orbitais se chamam SP3D2. SP3D2, 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 SP3D2. Tá? Qual é a geometria disso? É aquele octaedro. Eu não vou nem desenhar isso aqui, tá?
A gente teve aula, eu mostrei para vocês o programinha da Universidade do Colorado, tá? Quando um elemento tem à sua volta 6 nuvens eletrônicas, as 6 nuvens eletrônicas se organizam na forma de um octaedro, tá? Que é como se fosse um balãozinho, beleza? E para encerrar, a hibridização do fósforo, que é um pouquinho menor que a do enxofre, tá? Para o fósforo, vamos lá, P15. Você percebe que o P15, ó, tem uma camada de valência muito parecida com a do enxofre? Ó, 2P6, 3S2, 3P3. Ó, a diferença do enxofre é que termina em 3P4, que ele está na família 6A, né? E o fósforo termina em 3P3, que ele está na família 5A. Então, ó, camada de valência. Camada de valência. Agora eu não vou desenhar os D, tá? Tô com preguiça. Ó. Pronto. Ó. Essa aqui é o fósforo normal. Ô, gente, perceba que a distribuição de Pauling para os átomos normais, ela prevê o que a gente olha na natureza. Por exemplo, ó, o enxofre ele faz 2 ligações covalentes e 2 dativas, tá vendo? Ó? 2 covalentes e 2 dativas. Agora ele passa a fazer 6 covalentes. Aqui ele faz 3 covalentes e 1 dativa, que é o fósforo. 3 covalentes e 1 dativa. Muito bem, a hora que ele hibridizar com os orbitais do tipo 3D0, ó, você tem aqui 3D0. Tá? Aqui estão os orbitais 3D, ó. Tá bom? O que vai acontecer? O elétron sai daqui e vem para cá, desemparelha. E aí, ó, eu vou envolver na reforma um orbital S, 3 orbitais P e mais um D, só um D. A diferença do enxofre para o fósforo é justamente essa. Como o enxofre tem um elétron a mais, ele desemparelha os dois. Então fica sp3d2. Essa daqui é uma hibridização do tipo sp3d, justamente porque ele tem 5 nuvens eletrônicas, tá? São 5 orbitais novos. Então aqui você tem uma geometria bipirâmide trigonal. Bipiramidal, trigonal, tá? Que nós também vimos no aplicativo que eu mostrei para vocês na aula de geometria molecular. Tá bom, gente? Olha só, é isso, hibridização é isso. É pesado, né? É bem pesado. A gente vai voltar a falar de hibridização mais pontualmente quando eu tiver que explicar para vocês o problema da ressonância no anel aromático, tá? Veja que coisa curiosa, né? O contexto a teoria da hibridização, ela acaba sendo, vamos dizer assim, elaborada num contexto que para a orgânica foi fundamental. Porque eles já tinham descoberto que alguns compostos, como o benzeno, tinham propriedades que não conseguiam ser explicadas pela estrutura tradicional. Algumas dessas propriedades, como reatividade, por exemplo, a gente esperaria que o benzeno se comportasse de um jeito e ele se comporta de outro. Durante muito tempo essas perguntas ficaram em aberto, elas só começaram a ser elucidadas quando aparece a mecânica quântica, que propõe que, já que o elétron é uma função de onda, vamos misturar as funções, né? Esse é o detalhe final da história. Essa coisa de você misturar orbital, gerar um orbital híbrido, ela vem do fato de que na matemática existe um tipo de operação que você faz, a gente não aprende no ensino médio, que é uma espécie de uma combinação de funções. Eu posso pegar uma função, pegar uma outra função e misturar as duas. Toda vez que você provoca essa mistura de funções na matemática, você gera novas funções. Fazer uma comparação bem tosca. Imagina que você tem uma função seno e você tem uma função cosseno. Eu misturo as duas. Aí, a partir do momento que eu misturo as duas, eu vou ter uma função de segundo grau e uma modular. Estou exagerando, tá? Mas a ideia da hibridização, ela só é possível porque existe uma ferramenta matemática que torna esse processo lógico. E uma vez que você aplica a matemática nas equações de orbitais, ela te traz equações que você detecta na prática. Então, quer dizer, como é que eu verifico que a teoria de hibridização ela é verdadeira? Porque ela prevê, por exemplo, que o carbono sp2 precisa ter ângulo de 120. Eu vou lá no laboratório e descubro que de fato ele tem 120.
A teoria de hibridização prevê a possibilidade de átomos expandirem em octetos. E a gente percebe isso na prática. Então, a veracidade de uma teoria, ela só é conseguida a partir de resultado experimental. Eu vou para o laboratório, falo, bom, se a teoria está falando isso, eu tenho que medir isso. Então, é o que acontece. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Acredito que vai surgir dúvidas, mas também acredito que na aula que a gente for fazer de exercícios, que agora a gente pode fazer todos aqueles exercícios de ligação covalente, aí vocês expõem as dúvidas e a gente faz uma discussão na aula ao vivo pelo Zoom essa semana. Tá bom, gente? Ó, beijos. Deixa eu falar, eu já tô começando a gravar a aula de Lei de Newton, parte 2. A gente vai começar a discutir plano inclinado, coeficientes de atrito, força centrípeta. Então espera que logo mais vem segunda Lei de Newton, tá bom? Ó, saudade como sempre, tá bom? Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês agora, bem rápido. Eu entendo que vocês estão atarefados, com as coisas meio bagunçadas, mas eu tenho percebido que a presença nos encontros presenciais, né, ao vivo, melhor dizendo, ela tá baixa. Então eu queria que vocês entendessem que o encontro presencial, pessoal, ele é um momento, primeiro, da gente interagir, né? Às vezes a gente não tá muito com vontade, é normal isso, mas é um momento em que eu preciso conversar com vocês para que vocês exponham as suas dúvidas. Então assim, eu tenho percebido duas coisas. Uma já melhorou bastante, a outra ainda dá para melhorar. A participação de interação tá legal, vocês estão interagindo bem quando entram, mas o quórum tá baixo, né? Eu sei que as aulas são gravadas e vou continuar gravando e vou continuar disponibilizando porque eu entendo que às vezes não dá. Mas muito me estranha que numa turma de 28 alunos apenas 12, 13, 14 entrem numa aula presencial. Então eu tô colocando esse recado para você ouvir com o seu fone de ouvido aí quietinho, para você fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo da minha quarentena? Como é que eu estou me virando nesse contexto todo? É muito importante que a gente converse e que nós coloquemos as nossas angústias um para o outro ou para os seus amigos, para que vocês consigam gerenciar tudo isso da melhor forma possível, tá bom? Então é um recado para vocês pensarem, porque a aula presencial, mesmo que seja à distância, ela é um momento de interatividade e é importante, tá? Assistir a aula gravada é bom, é gostoso, mas não é a mesma coisa. Então, pensem um pouquinho nisso e tentem se organizar para que vocês consigam frequentar mais as aulas via Zoom, tá bom, gente? Eu sei que tem gente que tem problema de conexão, eu mesmo às vezes, outro dia eu tive que cancelar uma aula porque minha conexão simplesmente caiu, tá? Mas eu tenho percebido que com uma certa frequência os alunos não estão entrando na aula ao vivo, tá bom? Então, ó, pensem sobre essas coisas todas e ó, essa semana tem mais matéria, tá? Ó, beijões. Tchau.